E nós vamos dar início aqui na nossa reunião, porque eu tenho certeza que está todo mundo muito preocupado com as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. E hoje eu acredito que pelo menos até o domingo ninguém vai falar em outro assunto com tanta importância como o que vai ocorrer domingo. Então, diante disso aí, nós vamos fazer, mas, por favor, não vamos perder o foco aqui dos nossos objetivos, porque aqui nós dependemos deles para não atrapalhar a nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ao darmos início à nossa reunião, primeiramente eu quero justificar a ausência do nosso presidente Antônio Silva, que gostaria de estar aqui, mas, lamentavelmente, motivado por compromisso inadiável lá do seu próprio grupo empresarial, ele não pôde estar presente, que estão reunidos nesse momento. Então, para isso, a gente tem que tocar aqui, na ausência dele, mas com certeza nós vamos tentar dar o máximo para que possamos dar continuidade. Saudamos a todos os companheiros, em especial o engenheiro eletricista Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe Segurança de Informações, nosso palestrante de hoje. E agora, dando início à nossa reunião, eu consulto aos companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas, e da ata da nossa última reunião, que naturalmente, antecipadamente, foram passadas a todos os diretores aqui presentes e presidente de sindicato. Não havendo nenhuma consideração, vamos considerar a ata aprovada. Então, vamos aqui para os informes da presidência. Nós tivemos agora, recentemente, o ciclo de debates da ação empresarial do Amazonas com os candidatos ao governo do Estado. Nós tivemos nos dias 20, 26, 27 de setembro e 1º de outubro, a ação empresarial Amazonas, formada pela Federação das Indústrias, pela Federação do Comércio, pela Federação da Agricultura, pela ACA e pelo nosso Centro da Indústria. Foi realizado aqui na CIA um ciclo de debate com os candidatos a governo do Estado, respectivamente. Participaram os candidatos senador Omar Aziz, deputado estadual Davi Almeida, governador Amazonino Mendes e o jornalista Wilson Lima. Então, foi cumprido rigorosamente. Você sabe que para eles virem se apresentar aqui, tinha que ter, inclusive, a presença de um fiscal do TRE, que nós tínhamos que cumprir rigorosamente conforme determina a própria lei. Então, cumprido rigorosamente o ajuste do TRE, como segue? Participação dos candidatos que obtiveram pelo menos 10% na última pesquisa do Ibope, essa pesquisa fabulosa aí que todo mundo assiste todo dia. O tempo total foi de 1 minuto e meio, ou seja, 1 hora e 30 minutos, contados a partir do início das exposições dos candidatos. Então, a gente tinha toda uma entrada do pessoal da mesa falava, só quando o candidato começava a falar é que começava a contar o tempo. Ao longo dos debates, as classes empresariais tiveram a oportunidade de tentar extrair dos candidatos, entre outros, os seguintes compromissos: a efetiva participação das classes empresariais na elaboração ou validação da proposta da alteração da lei de incentivos fiscais, porque eu acho, para quem ainda não sabe, ainda não viu falar, os incentivos fiscais nossos estão previstos até 31 de dezembro de 2023 pela lei 2826 de 2003, e ela prevê estão prevendo essa alteração, não é simplesmente uma prorrogação, e então nós estamos exatamente uma das coisas que a gente tem a necessidade de estarmos presentes. Então, necessidade da criação de uma Secretaria de Estado que administre a política de incentivos fiscais e o desenvolvimento econômico, dissociada da Secretaria da Fazenda. Nós já falamos aqui algumas vezes, não só eu como outros companheiros já falaram, porque nós entendemos que planejamento, desenvolvimento, para administrar os incentivos, não pode ser agregado
a quem arrecada, porque me parece que quem cuida do desenvolvimento pressupõe você abrir mão de algumas receitas, de alguma coisa, e quem arrecada só pensa em arrecadar. Então, para mim, são atividades que elas não são convergentes, elas são divergentes. Então, é por isso que nós estamos fazendo isso, solicitando que tenha uma secretaria para administrar os incentivos fiscais, porque atualmente é a própria Secretaria da Fazenda. Defesa intransigente em favor da melhoria da infraestrutura do Estado, com ênfase na repavimentação da BR-319, que nós acabávamos de discutir há pouco lá na sala, quando nós estávamos lá conversando. Modernização do licenciamento ambiental. Vocês sabem aqui, nós temos uma especialista nessa parte, que é a nossa doutora Renê, que cuida de vários... Ela participa de vários fóruns aqui de meio ambiente, que é uma coisa que atrapalha muito a vida. Não que a gente queira facilidades por irregularidade ou ilegalidade, mas nós queremos, tudo que nós pedimos chama-se celeridade, agilidade e transparência, isso aí. Modernização no licenciamento ambiental. Então tem isso aí. Então, nós também pedimos a formação de um grupo de trabalho multidisciplinar, permanente, composto por técnicos do governo do Estado e do setor produtivo, com o objetivo de identificar e estabelecer plano de ação para eliminação dos principais entraves ao desenvolvimento industrial do Estado do Amazonas e, principalmente, do nosso polo industrial de Manaus, bem como defender o modelo por meio de dados numéricos concretos que comprovem as inverdades assacadas contra a nossa Zona Franca de Manaus, que isso quase todo, não diria todo dia, mas é constantemente, pelo menos uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes por mês, tem alguma coisa contra a nossa Zona Franca de Manaus. Portanto, meus amigos, feito esses pequenos comentários para todos vocês aqui, agora nós vamos exatamente vou passar a palavra ao nosso palestrante. Teremos agora a palestra do engenheiro eletricista Marcelo Branquinho, que fará exposição sobre o tema a importância da segurança cibernética para as empresas do PIM, como proteger as plantas industriais do próximo ataque global. Então, essa palestra conta com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, nosso INDT, que atualmente está desenvolvendo parceria com o engenheiro Marcelo Branquinho, que agora vai nos brindar com sua palestra. Então, Marcelo, a palavra, como diz assim, normalmente se fala, a bola está com você agora. Eu gostaria de informar que essa palestra é uma palestra que vai falar sobre segurança cibernética, mas ela é uma palestra mais light, vamos falar assim, menos tecniquez. E nós vamos amanhã, às 9 horas, no INDT, fazer uma manhã de exposição sobre segurança cibernética, voltado para o pessoal mais técnico. Então, os senhores estão também convidados, mas considerando que muitos de vocês não são técnicos, nós gostaríamos de deixar aberto o INDT para que os técnicos dessa área possam participar dessa manhã sobre segurança cibernética. O Carlos Silva, que é diretor do INDT, ele está ali atrás, e a gente gostaria só que colocasse os nomes das pessoas que irão amanhã às 9 horas no INDT. É 10 horas, o Marcelo está me falando, amanhã às 10 horas no INDT. Ok? Muito obrigado. O que eu vou falar aqui é sobre segurança cibernética de infraestruturas críticas, mas começar por aqui, né? Então, quando a gente fala de guerra, a gente pensa nas 3 forças que o Brasil tem, né? Mar, terra e ar. Até aí tudo bem. Se você for para os Estados Unidos, você já tem uma a mais, que é o espaço, né? Guerra espacial.
E agora a gente está na quinta dimensão da guerra, que é a guerra da informação. É uma guerra relacionada a operações computacionais, a contra-informação, guerra eletrônica e algumas outras coisinhas. Então a gente já está avançando um pouco no conceito de guerra. E a gente também está avançando bastante no conceito de ameaça. Então, essa figura mostra o seguinte. Antigamente, os hackers, que no caso está simbolizado ali por aquele rapaz de casaco azul e capuz, e eu não sei por que sempre um hacker sente frio e bota um casaco, eu não consigo entender. Mas antigamente, lá para a década de 80, o objetivo desse tipo de gente era a notoriedade, ou seja, ele invadia um site, ele roubava dados, não pensando em dinheiro, mas pensando em se sobressair no grupo que ele tinha lá, nos amigos dele que também eram hackers. Aí o cara hackeava o site da CIA, colocava o George Bush com o nariz de palhaço e tudo, divulgava para o grupo dele, todo mundo achava ele muito bom. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia nenhum hacker invade mais nada por notoriedade. Hoje as coisas acontecem por dinheiro, e por muito dinheiro. Tá? O objetivo hoje do hacking é lucratividade, sabotagem e conflito entre nações. São grupos organizados. Ou seja, não existe mais essa figura desse rapaz que fica em casa às 3 da manhã no computador. Mais do que isso. Aquele rapaz da década de 80, quando começou a existir a internet, e por consequência quando começaram a existir os ataques hackers, ele era um rapaz muito bom, tecnicamente falando. Ele programava muito bem, ele entendia muito bem de redes, ele entendia muito bem de protocolos de rede, programava em baixo nível. Era um cara que tinha que ter um conhecimento técnico muito alto. Só que isso ficou no passado. Hoje em dia, existem toolkits, existem kits para o hacker desenvolver um ataque, que o cara baixa da internet. Baixa, instala na máquina dele. Em 5 minutos ele faz um ataque que pode derrubar, pode parar uma fábrica, pode fazer uma série de coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o conhecimento técnico de hoje necessário é muito baixo. Você não precisa ser um especialista de absolutamente nada para fazer um ataque hacker contra uma infraestrutura crítica, contra uma empresa de luz, uma empresa de água, uma fábrica, enfim, uma usina nuclear. E hoje existe vasta literatura para isso. Então, se um cara decide, não, quero virar um hacker, isso tudo aqui vende no Amazon, tá? Não é problema nenhum, você recebe na sua casa. O cara pode começar com o Hacking for Dummies, que é daquela série For Dummies, ou seja, qualquer um entende isso, o cara não precisa nem ser especialista. Depois ele pode passar para o Metaexploit Toolkit, que aí já estou falando mais do kit que o hacker usa para montar os ataques dele. E aí depois ele pode passar para o Hacking SCADA. SCADA é uma sigla que fala de sistemas de infraestrutura crítica. E esse livro aqui já conta uma história pior. Conta, por exemplo, como que eu posso atacar uma empresa de energia elétrica ao ponto de gerar um blackout. Como eu consigo paralisar uma subestação de energia. Como eu consigo invadir um sistema de águas de uma cidade e envenenar a população inteira. Como eu consigo fazer com que os robôs de uma fábrica enlouqueçam e comecem a jogar peça fora. Isso tudo esse livro ensina. Esse e muitos outros, né? Isso tudo não é coisa de cinema. Isso tudo é coisa que existe. Existem casos reportados. Isso está acontecendo no mundo. Mais do que isso, se você é um cara preguiçoso, mas tem dinheiro, você pode contratar, você pode subcontratar o ataque. Então, se vocês jogarem no Google Hackers List, desse jeito, vocês vão achar um site, que é hackerslist.com. Esse site ele é um site interessante. Por exemplo, vamos supor que eu quero contratar um engenheiro para minha empresa. Eu vou fazer um job description do engenheiro, vou colocar no mercado e vão aparecer os candidatos, eu vou escolher um e vou contratar. Aqui é a mesma coisa. Eu posso falar assim, não, eu quero atacar a fábrica X. Você quer atacar a fábrica X? De que forma? O que você quer causar? Você quer paralisar a produção deles? Você quer roubar segredos industriais? O que você quer fazer? Aí você define exatamente o que você quer fazer e coloca nesse site. Aí vão aparecer hackers do mundo todo falando, olha, eu faço isso para você, em 2 semanas te cobro $10 mil. Eu faço em 3 semanas, te cobro $5 mil. Aí você vai ver qual é a melhor oferta, contrata o cara e o cara trabalha e faz o que você pediu. Simples assim. Você não precisa conhecer rigorosamente nada, só precisa ter dinheiro para pagar a pessoa.
Além disso, como se já não bastasse a gente ter um universo de pessoas que podem nos atacar, a gente tem também um universo de pessoas que podem errar e que podem fazer besteira. Aí eu já estou falando do fator humano, falando dos operadores, aquelas pessoas que trabalham dentro das empresas da infraestrutura crítica e que operam sistemas, aquelas pessoas que estão lá no dia a dia. Agora, são essas mesmas pessoas que às vezes não respeitam políticas de segurança, pessoas que levam celulares com 3G para dentro da empresa e aí compartilham o 3G para acessar a internet para ver alguma coisa e ao mesmo tempo criam uma brecha de segurança enorme para a empresa, podendo levar a contaminação, ataques e tudo mais. São pessoas que não têm instrução devida e abrem links maliciosos nas máquinas e aí contaminam as plantas com malware, com vírus. São pessoas que até mesmo podem caçar pokémons em infraestruturas críticas. Ou seja, podem usar uma planta industrial, usar coisas que são importantes de uma forma totalmente errada. E também tem a ameaça interna, que são os insiders. Então, o que é isso? Evoluir um pouquinho o pensamento. Aquele hacker que está na casa dele lá de casaco azul às 3 horas da manhã para hackear uma planta, será que ele vai conseguir, por exemplo, invadir uma rede de energia e paralisar o fornecimento, a distribuição de energia elétrica para uma cidade ou para um bairro a partir da casa dele, simplesmente atacando? A resposta é provavelmente não. Por quê? Ele vai fazer um ataque, ele talvez até consiga invadir a rede corporativa da empresa de energia, mas ele vai ter que ter algum tipo de informação para saber o que ele vai ter que desabilitar. Qual sistema de controle ele vai ter que entrar? Qual variável de controle ele vai ter que setar? Qual valor em qual momento para aquilo causar um desligamento de alguma coisa importante? Esse tipo de informação, normalmente o cara que está fora da empresa não tem. Quem tem é o cara que está dentro da empresa. Ele conhece o sistema de automação, ele sabe aonde que vai mexer para parar aquele negócio. Então, esses caras acabam sendo os mais perigosos. E quando você pensa de empresas grandes, empresas com milhares, com, enfim, muitos funcionários, colaboradores, terceiros, todo um universo de pessoas, será que ninguém ali está insatisfeito ao ponto de querer fazer alguma coisa errada? Ninguém ali acha que ganha pouco? Ninguém ali se acha injustiçado ou alguma coisa do gênero? Ninguém ali foi demitido e continuou tendo acesso à rede interna porque ninguém cortou o acesso dele? Esse tipo de pessoa, que é chamado de insider, são as pessoas que podem efetivamente causar um problemão para a gente. Agora, conforme eu já tinha antecipado, o que movimenta hoje o crime cibernético? Não é mais o ego, isso ficou para lá. Hoje o pessoal quer dinheiro, tá? E existem diversos tipos de ataques que são empregados: phishing, espionagem industrial, roubo de identidades, roubo de dados corporativos, enfim, spam, dos mais diversos, tá? E as pessoas caem com uma extrema facilidade nisso, caem em golpes absurdos. Alguém aqui já deve ter recebido um spam do tipo que o seu tio que mora na Nigéria morreu e aí deixou 50 milhões para você e você tem que entrar em contato para resgatar essa grana. E aí, se você entrar em contato, você vai ver que eles vão passar você para um advogado, entre aspas, que vai pedir uma grana para você depositar para ele liberar o processo e poder liberar aquela fortuna que você ganhou. De um cara que você nunca viu, de uma família que você nunca teve. Um troço completamente esdrúxulo. Você acha que alguém cai num negócio desse? Cai. Tem gente que cai num negócio absurdo desse. Entendeu? Não dá para entender. Mas, enfim. Os golpes são um pouco mais sofisticados. Hoje em dia eles são bem feitos, né? Hoje em dia você pode... teve um golpe que aconteceu comigo. Eu não caí nele, mas eu soube dele. Eu sou engenheiro, eu pago CREA. Roubaram a base de dados do CREA do Rio de Janeiro e falsificaram boletos no nome de todo mundo para pagar CREA numa conta que não era do CREA. Aí mandou para casa de todo mundo. A minha sorte é que eu paguei atrasado o CREA, então eu consegui não cair no negócio. Que aí já tinham colocado no site do CREA que era um ataque. Mas eu cairia, porque você não tem como saber. Então, todo esse tipo de ataque hoje está ligado a um mercado de cybercrime, que é chamado de Dark Web, ou Deep Web. Esse slide aqui, essa figurinha aqui, mostra o seguinte. Tem um iceberg. Aqui na ponta tem a chamada Visible Web. Visible Web é a web que nós conhecemos. São os sites que o Google indexa, sites que começam com www. qualquer coisa.
Só que essa internet, ela é um pedacinho da internet. Estimam que não chega a 20% dos sites que existem no mundo, porque o resto dos sites está na Deep Web. Mas por que tem tanto site escondido? Por que esses sites não aparecem e tal? Porque eles são usados por crime. Eles não têm links, eles não têm URLs fáceis. Não é tipo www.coca-cola.com.br. O site tem 200 caracteres, tem lá um monte, 200 exagerei, mas tem até 64 caracteres de tamanho. E às vezes são números e letras, parece uma senha o nome do código, o nome do site. E eles não são indexados por ninguém, porque eles são usados por crime. Aí você consegue fazer N coisas. Eu tenho um vídeo que eu vou passar aqui que explica alguns conceitos que eu vou usar nessa palestra. Um deles é o de Deep Web, ou seja, quem sustenta esse mercado do cybercrime. Outro deles é o Bitcoin, que é a criptomoeda que hoje é usada no crime organizado, no crime digital, no crime cibernético. Eu vou passar um videozinho aqui, tem 4 minutos, para poder colocar esses conceitos. And we're going to travel to another part of the cyberspace, as it's known, the dark web. And you won't find it on any internet search engine, for this is a netherworld of secret websites used by criminals to buy and sell drugs, exchange paedophile images, and shift stolen goods. It exists beneath so many layers of security that its users are nigh impossible to trace. Tonight, the head of Britain's e-crime unit has told this programme this cyber supermarket is a major driver of crime. Our technology correspondent Benjamin Cohen has this exclusive report. A secret internet where criminals buy drugs, guns and paedophilia, all underpinned by an anonymous currency. It sounds like the plot of a crime novel, but it's real and it's happening right now. Most of us see the internet operating just like a high street, open shop fronts selling legitimate goods and all above board. But every town and city has its back alleys where illegal trades take place away from public gaze among a network of criminals. And as we found out, the internet is no exception. Channel 4 News has gained access to a network of hidden websites where illegal goods are traded openly among criminals who believe they can't be traced. The websites don't have the kind of names we're used to, and they're not indexed by search engines like Google because they're not found on the open web. You need special software to access them, but once you do, you'll find a virtual world awash with illegal goods. It's effectively eBay for anything that's nasty. Unfortunately, yes. Firearms, drug making, paraphernalia, instructions, hacking kits, compromised data, any illegal commodity, that's where they're going to trade. They'll bury it in one of these underground cyber supermarkets. It's a real enabler that facilitates loads of other types of criminality. Resumindo, o crime cibernético anda muito mais rápido do que as leis, né? E o que acontece esse vídeo todo? Explicou que existe uma moeda, uma criptomoeda, que é impossível de rastrear, mais ou menos, hoje em dia já se faz isso, mas já existem variações do Bitcoin para o cybercrime. Um deles é o chamado Darkcoin, que também é uma moeda cibernética, é uma criptomoeda usada para isso. E é uma forma que os criminosos virtuais têm de receber dinheiro sem serem rastreados. Essa historinha aqui tem muito a ver com a história da automação dentro do Polo de Manaus, que começou aqui, não sei, 35, 40 anos atrás, que foi mais ou menos a época em que a automação em si começou. Quando você tinha a ideia é a seguinte, você vai construir uma fábrica, aí você contrata uma empresa que vai fazer a automação da sua fábrica. Existem vários fabricantes, por exemplo, Siemens, Rockwell, ABB, Schneider, Yokogawa, por aí vai. E normalmente eles te entregam uma planta no modelo turnkey. O que é turnkey? Fazer analogia com um carro. Quando você compra um carro, o fabricante te dá a chave do carro e fala, ó, tá aí, o carro é seu, você pode dirigir ele à vontade. Mas se esse carro apresentar algum problema, você traz aqui na concessionária porque é a gente que dá manutenção nele. É a mesma coisa para isso aqui. Eles montam as plantas de automação para vocês, as plantas funcionam, que é uma beleza, vocês operam, controlam, mas quem mantém aquilo funcionando são os fabricantes. E aí você tem um probleminha que a cibersegurança não anda no ritmo que os fabricantes andam.
Mas tudo bem. Isso aqui, quando começou, nessa época, era chamada de ilha de automação. Por quê? Os sistemas de controle controlavam uma planta e eles não eram conectados com nada. Eles eram conectados apenas ali com uma planta. O problema é que isso evoluiu. Na verdade, é um benefício, não é um problema. Por exemplo, evoluiu sem segurança. De que forma? O que aconteceu? Começaram a surgir outros sistemas. Começaram a surgir os SAPs da vida, começaram a surgir sistemas de qualidade, sistemas de planejamento de produção. E todos esses sistemas demandavam dados do chão de fábrica. Então começaram a ser criados caminhos entre as redes corporativas e a rede de chão de fábrica. E aí o que era uma ilha passou a não ser mais uma ilha. Passou a ser um sistema conectado na rede corporativa, que por sua vez é conectada na internet. Então agora criaram-se caminhos possíveis entre a internet até o chão de fábrica. Além disso, essas redes também têm manutenção. Então existem as chamadas VPNs, existem links para que os fabricantes possam entrar no chão de fábrica e fazer sua manutenção. Além disso, elas falam com outras redes dentro da própria fábrica. Você tem vários caminhos agora por onde é possível que um ataque cibernético aconteça. Então, a realidade hoje das fábricas é, elas são conectadas, elas estão conectadas ao mundo. Tá? E através disso é possível você fazer um ataque. Quando a gente fala de ataque, e quando já trazendo para a realidade do nosso país, é muito difícil de você imaginar que aquele hacker de capuz vai te invadir. E de fato não é o que acontece, na maioria dos casos. Mas acontece com muita frequência de uma empresa ter uma infecção por malware. Malware é uma palavra que representa uma coleção de ataques. Um deles é o vírus, que todo mundo conhece. Se eu falar vírus, todo mundo sabe. Malware, o vírus é um tipo de malware, só que existem outros tipos de malware. E o vírus nem é o pior deles. O vírus ele depende de você clicar num arquivo para que ele infecte a sua máquina. Existem tipos de malware bem piores. Os worms são piores. Eles não precisam de que ninguém clique em nada. Eles se espalham na rede simplesmente por ter conectividade. Então, quando você tem uma planta que as máquinas estão todas sem nenhum tipo de segregação, se você infectar uma máquina e for um worm ou for um ransomware, ele vai infectar 125 máquinas por segundo. E é um troço complicado. Você vai perder a sua rede em 1 segundo. É o que acontece. É engraçado isso, né? Eu ontem tive aqui, enfim, eu não sou do Amazonas, fui num shopping e eu vi uma loja chamada Hansons. Quer dizer, pô, jamais compraria um computador numa loja chamada Hansons. Né? Tomara que o dono não esteja aí. Mas é complicado. Foi assaltada? É mesmo? Não sabia. Mas eu tirei uma foto e mandei no grupo. Você compraria um computador aqui? Que o que mais fala é ransomware, né? Enfim, mas voltando ao papo de malware, hoje em dia, quando a gente fala de vírus, tá? Vamos colocar assim, e um hacker fabrica um vírus, ele já fabrica um vírus em modo FUD, que vem do inglês Fully Undetectable, ou seja, ele já sai indetectável. Como é que ele faz isso? Ele produz o malware que ele quer, especificamente para atacar uma fábrica. Então, eu quero atacar a fábrica X, que tem um antivírus lá. Beleza. Ele fabrica o malware que ele quer usando um toolkit e ele submete esse malware a vários sites na Deep Web. E tem vários sites que fazem o seguinte, eles pegam o malware que o cara criou e testam esse malware em várias máquinas que tem várias versões de antivírus, todas recentes. Então ele pega o malware e roda numa máquina virtual lá com Symantec. Symantec não pegou. Roda no McAfee, não pegou. Panda não pegou. Nenhum pegou, beleza, tá ótimo. Aí ele já sabe que nenhum antivírus do mercado vai pegar o malware que ele desenvolveu. Aí ele manda para quem ele quiser. Ou manda para todos, tanto faz. Agora, como é que a gente materializa isso, né? Estou aqui em Manaus falando para um polo de manufatura. Então vamos ver um ataque a uma planta de manufatura, que não era daqui, é de Goiás. Eu tomo cuidado de não envolver dados que não são públicos, porque a gente tem clientes, a gente tem termos de confidencialidade assinados com eles, mas muitas empresas provavelmente vão se identificar. Foi um ataque por ransomware, e eu vou deixar o vídeo rolar aqui para vocês verem. Essa fábrica em Goiânia produz móveis sob medida.
Aqui, o ataque foi na segunda-feira, dia 31 de agosto. Os arquivos dos computadores tinham sido substituídos por símbolos estranhos. Eles estavam totalmente danificados, totalmente criptografados, não se conseguia acesso aos arquivos. Ficou em torno de 15 dias parado, até se reestruturar para se começar a voltar às rotinas normais. Com o sequestro de arquivos e bancos de dados, essa fábrica de móveis parou de funcionar. A empresa perdeu cadastros de clientes e fornecedores, a folha de pagamento dos funcionários e a programação das máquinas. Como atender novos pedidos? Tudo estava interligado. A gestão dos projetos, a fabricação das encomendas e até a reembalagem. A gente buscou várias empresas de recuperação de dados, pessoas especialistas nisso, e infelizmente não tivemos sucesso. Hoje não é mais possível quebrar ou descobrir a senha usada para cifrar esses arquivos. A fábrica de Goiás não quis pagar o resgate, mas ela nos deu um dos arquivos bloqueados para que a gente possa negociar com o sequestrador. O Vinícius, que é especialista em segurança na internet, vai ajudar a gente nessa negociação. Ele será uma das testemunhas do inquérito aberto pela Polícia de Goiás para investigar este caso. Nós conseguimos retomar a negociação inicial, dando a entender ao hacker que a fábrica havia mudado de ideia e agora aceitava pagar o resgate. O primeiro e-mail que recebemos do hacker é direto. Ele diz que o resgate custa $3.000 e não tem desconto. Fingimos estar interessados em pagar o resgate. Alex, obrigado pelas respostas. São realmente meus arquivos. Quero te pagar, mas não sei usar moeda virtual. Posso te pagar com uma transferência bancária? Me ajude, preciso dos meus arquivos de volta, aguardo um retorno. O hacker não morde a isca. Nossa estratégia era tentar uma transferência normal e nos permitisse rastreá-lo. A gente vai mandar um e-mail para ele falando que $3.000 é muito e a gente vai tentar negociar um pouco oferecendo $1.000. 10 minutos depois, chega a resposta. Bom, coloquei: Alex, em que país você está? Estou com seu dinheiro e quero te entregar pessoalmente. A proposta de um encontro no mundo real assustou o hacker. Ele sumiu. Os arquivos da fábrica de Goiás continuam bloqueados, impossíveis de serem acessados. Até hoje, a empresa tenta retomar a rotina. Bom, o ataque parou a empresa, né? E um ataque desse de ransomware, essa semana mesmo, eu estava no escritório, ligou uma empresa de Londrina, uma indústria pra gente, não posso dizer o nome, que tinha sido atacada e estava parada. Parou tudo. Perdeu todas as máquinas de controle dela. E queria, assim, pelo amor de Deus, que a gente fosse lá para resolver. Aí vem as perguntas básicas. Você tem backup dos seus sistemas todos? Backup bacana, testado, que foi feito recentemente, de preferência online? Aí o cara, não, só tem de algumas máquinas, mas não tem das máquinas mais importantes. Então você vai ter que reinstalar tudo. Você vai ter que zerar essas máquinas, pegar os sistemas, reinstalar, reconfigurar, fazer tudo. E você não vai fazer isso rápido. Além de tudo, você vai ter que chamar os fabricantes da tua planta para que eles te ajudem. Vai ser uma trabalheira e isso vai custar uma fortuna. Aí ele, então, o que eu faço? Eu pago o resgate? Olha só, pagar o resgate é o seguinte, é que nem o resgate de uma pessoa. Você pode pagar, essa pessoa pode aparecer viva, pode aparecer morta, pode não aparecer. É a mesma coisa, o cara pode te mandar uma chave para decriptografar teus dados e você recuperar, ok. Pode não te mandar nada e pegar o teu dinheiro e você ficar sem nada. E pode também recuperar os seus dados e deixar um backdoor, deixar uma forma dele dar esse golpe de novo em você, repetidas vezes, tantas quantas ele quiser. Porque ele provavelmente já colocou como se fosse uma sementezinha dentro de cada máquina que ele criptografou. Enfim, você não tem o que fazer. Nesse momento, nós da TI Safe não temos nada para fazer para te ajudar. Não tem jeito, você deveria ter feito antes. Agora já era. E já era mesmo. A gente já teve várias empresas. Mas eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Olha só. Isso tudo para mim, aliás, um detalhe, né? Vocês viram ali que foram $3.000 e poucos. Que se eu fosse aquele gerente de TI, que obviamente perdeu o emprego, eu acho que eu até pagava, porque era pouco dinheiro. Barato. Hoje em dia, vocês vão ver no próximo vídeo, que isso está na ordem de R$ 1 milhão. Tá? Então os resgates já não são mais tão baratinhos.
porque os criminosos perceberam que uma fábrica parada é um dinheiro muito grande que ela perde. Então o resgate cresceu proporcionalmente. Bom, tudo isso que eu falo agora, até o ano passado era difícil para mim nas apresentações, porque o pessoal sempre me perguntava, como vocês devem estar se perguntando, pô, mas será que alguém vai querer atacar uma empresa em Manaus? Por que o cara vai atacar uma empresa no polo industrial de Manaus? Não é longe, não é melhor atacar no Rio, São Paulo, fora do Brasil, enfim, não é melhor? Gente, a internet ela não tem limites, ok? Ela chega em todos os lugares, chega em Manaus, chega aonde você imagina que ela não chega, ela chega. E no ano passado isso ficou bem materializado com o primeiro ataque global por ransomware. Que aconteceu, foi um ransomware chamado WannaCry. Foi em maio de 2017. Essa figura aqui para mim é muito emblemática, tá? Quem já teve a oportunidade de ir à Alemanha e andar de trem na Alemanha e viu que é um sistema fantástico de trem, o orgulho do alemão é aquele sistema de trem, que não atrasa nunca, chega no horário e tudo, ele é sensacional em todos os aspectos. Só que ele depende disso aqui. Depende desse sinótico, né? Enfim, dessa tela que tem nas estações, que diz o seguinte, você tem lá 8 linhas de trem, 10 linhas de trem. O trem que vai parar na linha 2 é o trem que vai de Munique para Berlim. E ele chega a tal hora, sai a tal hora. Se você não tiver essa informação, simplesmente vão parar vários trens nas estações e você não sabe para onde eles vão. Então o sistema fica inútil. Esse ataque, por exemplo, contaminou a DB, contaminou a empresa de trens da Alemanha. Só que eles ficaram 2 horas sem trem, porque eles conseguiram recuperar os backups que eles tinham, eles eram muito organizados, e conseguiram botar um sistema de contingência no ar. Tá? Estou falando um monte de conceitos aqui, né? Quando a gente fala de backup, o pessoal pensa, vou fazer um backup e está tudo certo. Mas empresas que não podem parar, elas têm sistemas de contingência. Elas têm todo um sistema pronto para assumir se o primeiro parar. E era o caso do sistema de trens alemão. Bom, ok, eles conseguiram recuperar, voltaram a funcionar, só que esse foi um ataque global. Esse ataque bateu aqui no Brasil. A gente teve inúmeras empresas aqui que foram infectadas, e até hoje estão. Algumas estão até hoje infectadas. Passar um vídeo foi a primeira vez que falaram de ataque cibernético no Jornal Nacional. Ou seja, primeira vez que a população mesmo teve conhecimento desse tipo de coisa. Vou mostrar aqui. Quase metade do planeta no alvo de um ataque. E redes de computadores sofrem panes em 74 países. Foi a maior ação de piratas da internet na história. O Jornal Nacional está começando. Empresas de informática detectaram mais de 45 mil ataques de piratas da internet em 74 países nesta sexta-feira. E um dos primeiros a sofrer os efeitos foi o Reino Unido. Foi uma pane informática em larga escala. De uma hora para outra, o Sistema Público de Saúde, o NHS, começou a registrar falhas. Hospitais e postos de saúde de uma cidade, de duas, de regiões inteiras da Inglaterra e Escócia foram saindo do ar. Ao acessar arquivos virtuais, médicos ou funcionários recebiam um alerta. Os dados foram criptografados. A mensagem exigia um pagamento para desbloquear o conteúdo. Pelo menos 16 instituições de saúde foram atingidas. Algumas equipes decidiram cancelar atendimentos não urgentes. Hospitais chegaram a pedir que pacientes remarcassem as consultas. Médicos e funcionários da área da saúde tiveram que recorrer a canetas e papéis para continuar as consultas. E alguns dos computadores desligados nem voltaram a reiniciar. O medo de que alguém possa ter roubado dados sigilosos de pacientes. A primeira-ministra britânica afirma que não há evidência de vazamento de informações pessoais. Theresa May declarou que o NHS não foi o alvo isolado dessa ação. Houve falhas em sistemas de pelo menos outros 12 países. A BBC e o El País falam de 74 países atingidos, inclusive o Brasil. O ataque teria atingido grandes empresas de telefonia portuguesas e espanholas. Técnicos mundo afora fizeram uma força-tarefa para reiniciar os sistemas e resolver o problema o mais rápido possível. A imprensa americana afirma que os hackers se aproveitaram de uma brecha de segurança. Ela teria sido revelada no vazamento da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. O programa que infectou os computadores seria conhecido como WannaCry, vontade de chorar em português. No Brasil, os ataques também afetaram empresas e órgãos públicos.
Eram 3 da tarde quando a mensagem de alerta chegou pelo celular. O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou todos os funcionários desligarem os computadores imediatamente. São 15 para as 7 da noite, nós estamos no Fórum Regional de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, e repare que os computadores deste cartório permanecem desligados. Eles foram desativados preventivamente. A Justiça de São Paulo tem em todo o estado 55 mil computadores e, segundo o tribunal, apenas algumas dezenas deles foram infectados, ou seja, a maior parte dos dados está preservada. A população pode ficar tranquila, as informações relativas a processos, qualquer comunicação com a Justiça está preservada, apenas dados pessoais de alguns dos nossos usuários podem ter sido atingidos por esse vírus. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o expediente, mas os prazos processuais foram suspensos para efeito de contagem dos processos. Tribunais de Justiça de outros estados tiraram os sites do ar. Os computadores do Ministério Público também foram infectados. Todos os equipamentos foram desligados e o trabalho suspenso. Por causa do ataque cibernético, o INSS também decidiu suspender os serviços em todo o país. E quem tinha horário marcado vai ter que voltar depois. A tela que apareceu nos computadores infectados é assim. O vírus embaralha os arquivos e exige uma senha para o usuário recuperar o acesso, explica este especialista. Os criminosos cobram 300 bitcoins para devolver os dados sequestrados, o equivalente a R$1.600.000. Não recomendamos que as pessoas ou empresas paguem esse resgate. Em alguns dias, bem provavelmente, será divulgado algumas ferramentas por grandes fabricantes que consigam reverter essa condição da máquina infectada e os dados sejam recuperados, principalmente pelas características e dimensões do ataque, tendo ocorrido em várias organizações em todo o mundo. Bom, gente, esse rapaz ele não estava certo, não. Não liberaram nenhuma ferramenta para reverter o ataque. E tem várias empresas brasileiras que até hoje têm o WannaCry, perderam máquinas e talvez vocês conheçam, talvez vocês já tenham ouvido falar. E aqui em Manaus tem empresas também que tiveram WannaCry, não posso dizer nomes. Mas, olha só, o WannaCry força a Honda a suspender a produção em uma das fábricas no Japão. Tem Honda aqui no Polo, não tem? A fábrica do Japão parou. Ransomware WannaCry ataca a LG. Fábrica que tem LG, não tem? Lá fora também parou. E tem um probleminha quando a gente fala de indústria de manufatura. Você não precisa parar a Honda, você não precisa parar a LG. Você pode parar qualquer uma das empresas que esteja na cadeia dela, no tal do supply chain. Então, se você para qualquer fábrica que fabrica uma pecinha que é fundamental para uma televisão, você vai parar a linha de produção da televisão. Então, esse é um problemão. Aqui tem uma figura que mostra como é que é o supply chain da indústria de eletrônicos, a quantidade de empresas que são relacionadas para você fabricar um eletrônico. Tá? E esse tipo de coisa, essa cadeia de produção da indústria, ela é muito sensível ao ataque cibernético. Você pode pensar assim, não vão atacar a Honda, porque a Honda tem um bom nível de segurança cibernético, investe bastante nisso. Mas podem atacar a empresinha que fabrica lá o cano de descarga, não sei, qualquer peça, que vai parar a linha de produção do mesmo jeito. Entendeu? Então, quando a gente fala de ataque em indústria de manufatura, a gente fala ataque a toda uma cadeia. E hoje em dia, os grandes fabricantes eles selecionam as empresas que vão fornecer componentes para eles pelo risco. Eles veem o seguinte, qual é o risco que eu estou absorvendo na minha cadeia de produção se eu começar a comprar dessa empresa X? E aí essas empresas cada vez mais têm que demonstrar robustez. Robustez não só no risco físico, quanto também no risco cibernético. Isso hoje já é um critério que diferencia empresas. E é um critério que diferencia investimentos e um monte de outras coisas. Um exemplo de mais um fabricante. Fabricante de chips TSMC retoma a produção após ataque de vírus WannaCry. Bom, essa palestra aqui depois eu deixo com vocês, de NDT, vocês já têm? Vocês podem passar para quem quiser, não tem problema nenhum.
E vocês podem também procurar no Google. Essa fábrica é o maior fabricante de chips, um chip específico que é usado em telefonia celular. E esse chip é muito importante, por exemplo, para o iPhone. E eles terem parado, eles pararam 2 ou 3 dias, parou a linha de produção da Apple. Então, só para mostrar como é que as coisas estão relacionadas e como é que esse risco é muito maior do que apenas ir na sua empresa. E aí, ok, algumas perguntas, né? Como é que as indústrias do PIN responderão ao próximo ataque global? Existem especialistas de segurança cibernética nos times de automação? As redes de automação das indústrias do Polo de Manaus estão protegidas? São algumas perguntas que eu coloco no ar. Bom, depois de tanto falar sobre ameaças e tudo, eu vou falar agora de como que a gente consegue ajudar, né? E eu vou chamar aqui o Geraldo para ele falar um pouquinho da parceria que estamos constituindo aqui com o INDT. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Meu nome é Geraldo Feitosa, eu sou diretor executivo do INDT. Para quem não conhece o INDT é uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação que foi criada em 2002 pela Nokia e desde 2006 nós estamos caminhando de uma forma independente. Estamos hoje trabalhando para diversos clientes e o interesse por segurança cibernética, ele começou em 2016, final de 2016, 2017, quando nós conquistamos no edital a gestão do Programa Prioritário de Economia Digital. As 7 áreas de economia digital estão ali destacadas. Uma delas é Cybersecurity, segurança cibernética. Então, nosso interesse em segurança cibernética começou a partir deste Programa Prioritário de Economia Digital. Logo na sequência, meados de 2017, nós fomos aprovados para sermos uma das unidades Embrapi. Nós já tivemos oportunidade de aqui na federação mostrarmos para vocês o que é o programa Embrapi e qual a vantagem que há para as indústrias aqui localizadas. E o INDT foi aprovado como manufatura avançada, unidade para trabalhar com manufatura avançada. Então, todo esse trabalho, ele veio para mostrar a importância de segurança cibernética e a importância também de termos a contribuir bastante para a manufatura do nosso distrito industrial. Então, com base nisso, nós buscamos algumas parcerias estratégicas. Ano passado tivemos muita interação com um grupo de Israel, uma empresa de Israel, e este ano, mais recentemente, coisa de 3 meses atrás, tivemos uma visita que nós pedimos que viesse a Manaus, da TI Safe, que é uma empresa que tem bastante reputação no mercado nacional e tem muitos clientes importantes. E o mapa que a TI Safe nos passou é o mapa da nossa realidade. Existe um trabalho muito grande em outras regiões do Brasil, mas a nossa região, apesar de ter um polo industrial muito forte, a parte de segurança cibernética precisa avançar bastante. E foi por essa razão que nós estabelecemos essa parceria com a TI Safe e nós queremos realmente aprender cada vez mais segurança cibernética. É um mundo em que nós entendemos que temos muito que aprender e muito que trazer para vocês, mas esperamos que nós, cada dia mais, possamos estar conscientes dos riscos que segurança cibernética pode trazer para as nossas empresas. Não tem área, não tem empresa, não tem pessoa. Todos nós corremos riscos e riscos muito grandes. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Bom, e o que nós estamos trazendo para cá com essa parceria do INDT? Qual é o objetivo dessa parceria, né? Estabelecer segurança cibernética em infraestruturas críticas. Essa palestra específica aqui, a gente está falando de polo industrial, mas
Também trabalhamos com empresas de águas, com empresas de luz, enfim, tem toda uma base, que é o que a gente chama de infraestruturas críticas. E como é que esse trabalho é baseado, né? Nós temos já mais de 10 anos de estrada na implementação de segurança cibernética em infraestruturas críticas. E qual é a característica principal de uma infraestrutura crítica? Ela é uma empresa que não pode parar. É uma empresa que opera 24/7. É uma empresa que você não pode desligar máquinas, porque essas máquinas controlam coisas importantes no processo produtivo. E a gente desenvolveu uma metodologia chamada ICS Security Framework, que faz exatamente isso. É uma metodologia para a gente implantar soluções de segurança cibernética dentro de empresas que não podem parar, dentro de redes que não podem parar, dentro de máquinas que não podem nem sequer dar um boot. Então é um desafio que a gente sabe como fazer. E a nossa metodologia ela tem 4 grandes etapas: análise de riscos, planejamento de segurança cibernética industrial, implementar soluções de proteção e depois monitorar e colocar inteligência industrial. Como funciona isso, né? Então, suponha, eu tenho uma fábrica, fiquei preocupado, eu quero colocar segurança cibernética nela. Não existe uma receita de bolo. A gente tem que conhecer a fábrica, a gente tem que conhecer a planta da fábrica, a gente tem que conhecer as redes da fábrica. A gente tem que saber quais são os riscos que essa rede está exposta. E para fazer isso, a gente faz uma análise de riscos, que é um trabalho em 2 etapas. Um é a análise estática, que é uma análise consultiva, ou seja, a gente conversa com os gestores da planta e faz um monte de perguntas para eles baseado nas normas de segurança. E outra é uma análise dinâmica, que é uma análise que a gente faz usando equipamentos. A gente captura tráfego da rede industrial e analisa esse tráfego. Com isso, a gente consegue ter um panorama completo da rede do nosso cliente. E consegue também endereçar os riscos. A gente consegue saber que existem esses riscos aqui, esses aqui são críticos, se você não fizer nada amanhã, a tua rede pode parar, esses aqui são altos, médios e baixos. Com essa graduação, a gente constrói um plano de segurança cibernética industrial, que é o quê? É o que você tem que fazer para colocar segurança cibernética nessa rede. E aí a gente tem várias áreas de atuação, que são as soluções de proteção. Ou seja, aquele plano vai dizer, por exemplo, olha, para segurança de borda, a sua rede precisa de firewalls de próxima geração. Firewalls que tem que ter throughput X, quantidade de segmentos Y, uma série de coisas técnicas que você vai procurar no mercado para comprar. Tá? E aí você tem soluções para controle de malware, proteção da rede industrial, segurança de dados. A mensagem é, não existe também uma bala de prata, não existe uma única solução que vai te prover segurança como um todo. Você tem que ter um conjunto de soluções dentro de um modelo que é chamado modelo de defesa em camadas para você ter segurança cibernética na sua planta. E aí, o que acontece? A gente faz isso e depois a gente tem que ajudar essas empresas a como? A monitorar essas soluções. E esse é um grande problema. Vou explicar por quê. As empresas a gente não encontra grande dificuldade para a empresa fazer análise de riscos, fazer o planejamento e comprar as soluções de segurança. O grande problema é depois. Quem que vai tocar essas soluções de segurança dentro das empresas? Quem são os especialistas? Porque segurança é um troço segurança cibernética é 24/7. Você vai ter que ter um time que fique dia e noite olhando as suas soluções. Quem vai tomar conta dos firewalls? Quem vai tomar conta dos IPS? Quem vai tomar conta do CIEM? A sua empresa não é focada em segurança cibernética. E isso é uma coisa que você não contrata no mercado do dia para a noite. Aí vem a parte dos serviços gerenciados de segurança cibernética, que a gente faz em parceria com o INDT. Então, o que a gente tem dentro do que é chamado SOC? SOC é Security Operation Center, ou seja, Centro de Operações de Segurança. Nós temos uma equipe aqui em Manaus, uma equipe do INDT, que vai fazer o que a gente chama de nível 1. Ou seja, se tiver qualquer tipo de operação que demande visita à planta do cliente, alguma coisa de urgência que tenha que ser feita, isso vai ser feito diretamente aqui em Manaus. O SOC do INDT vai estar ligado o tempo todo ao nosso SOC no Rio de Janeiro, onde nós temos especialistas de segurança cibernética que vão fazer a parte de resposta a incidentes. Tá? Se algum tipo de ataque estiver acontecendo, a gente vai comandar de lá
o que a gente vai fazer nas empresas daqui. Os dois SOCs estão conectados e vão funcionar 24/7. Isso aqui resolve o problema de falta de mão de obra das empresas para tocar as soluções, porque a gente faz isso por elas. Esse é um cenário que se repete no Brasil inteiro, não só em Manaus. Grande parte, para não dizer todos os nossos clientes, precisam do SOC, porque eles não têm gente para tocar esse tipo de projeto. Mais do que isso, eu disse para vocês que para proteger uma rede, a gente tem que fazer uma análise de riscos, depois construir um planejamento, depois comprar soluções de segurança, e aí você vai ter um nível de segurança. Mas isso leva tempo. Isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite. E você pode ser atacado do dia para a noite. A gente pode chegar hoje à noite e saber que está acontecendo um outro ataque global. Então, a gente tem um pacote que se chama proteção imediata. O que é isso? A gente assume o controle da segurança cibernética da sua empresa imediatamente e, em paralelo a isso, vai fazendo todos aqueles serviços que eu pontuei. A análise de riscos, o planejamento, as empresas vão comprando as soluções, elas vão sendo colocadas em operação e os SOCs vão absorvendo o monitoramento e a gestão dessas soluções. Isso é o que a gente consegue oferecer de melhor e mais rápido para que a empresa tenha um nível melhor de segurança e não seja surpreendida amanhã. Agora, estou chegando ao final da palestra. Falando de indústria 4.0, manufatura avançada. A última vez que eu estive aqui, a gente teve uma palestra do... Qual era o nome dele? Gilberto? Gustavo? Gustavo Leal. Muito boa a palestra dele. E é um objetivo, enfim, das federações das indústrias do país inteiro, e é muito bom, realmente. A gente fala de manufatura avançada, a gente fala de colocar dados na nuvem, e aí você fazer analytics nos dados e melhorar a produtividade. Tudo ótimo. Né? Enfim, indústria 4.0, manufatura avançada. Hoje tem uma moda de botar 4.0 em tudo, né? Você vê aí N coisas. Agricultura 4.0, por aí vai. Mas o que é isso, né? É você incorporar na indústria coisas novas, você incorporar IoT, novas tecnologias, você colocar dados na nuvem, você analisar dados para ter melhoria contínua de processos, você ter uma série de coisas aqui, tá? O problema é que quando você começa a implementar novas tecnologias, você passa a conviver com novos riscos, tá? Então, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Você vai pegar os dados de chão de fábrica e vai colocar na nuvem, ou seja, na internet, na cloud, em algum servidor em algum lugar do mundo, não importa, pode ser até dentro da sua empresa. Esses dados vão subir até a nuvem. Vão subir por onde? Você vai fazer uma conexão do chão de fábrica direto com a nuvem, aí você cria uma rota que por onde o seu dado sobe, o hacker desce. O hacker te invade. Se você fizer isso sem segurança, você está colocando um novo risco. Existem outros riscos. Quais dados você vai colocar na nuvem? Será que você está colocando alguns dados de processos, de projetos, de clientes? Dados que são protegidos hoje por lei no Brasil? Não sei, entendeu? Estou, enfim, especulando, mas existem vários riscos que são associados. E a gente tem que estar preparado também para proteger a indústria 4.0. E nós estamos. E aí agora eu trago aqui um último vídeo que fala sobre um projeto que nós tocamos na Bahia, junto à FIEB, Federação da Indústria da Bahia. Esse vídeo foi produzido pela FIEB, pelo Senai Cimatec, que fala do projeto de manufatura avançada com segurança cibernética integrada. Esse projeto está pronto, se algum dos senhores tiver curiosidade de ver, ele está na cidade de Salvador, e a gente vai ter todo o prazer de apresentar. Mas aqui tem um vídeo que descreve esse projeto, eu vou passar ele para vocês. Estamos no Laboratório de Manufatura Avançada do Senai Cimatec. O Senai Cimatec há 16 anos vem desenvolvendo tecnologia para o desenvolvimento da indústria nacional. O objetivo da nossa instituição é agregar valor, agregar conhecimento para que a nossa indústria brasileira possa se desenvolver e ser mais produtiva. Este é um laboratório que trabalha com manufatura avançada, um conceito recente e um conceito importante para o desenvolvimento brasileiro. A manufatura avançada surgiu a partir da integração de diversos conhecimentos que agora tomam forma e que podem ser utilizados pela indústria de forma mais comum. São eles a tecnologia da informação e comunicação,
os sensores, a coleta de informações integradas e a capacidade de processar esses dados para que nós possamos, a partir daí, ter inferências e ter mais conhecimento sobre o que acontece no processo industrial. Claro que ao trabalhar com tanta informação, tanto conhecimento, isso gera também uma certa insegurança, um certo receio de que esses dados possam ser comprometidos por ataques, possam ser comprometidos por invasões não devidas. Para isso, nós precisamos ter controles e precisamos ampliar o nível de segurança. Essa parceria do Senai Cimatec com a TI Safe permite justamente conhecer, testar, treinar e trabalhar com tecnologias de ponta para que possamos levar os conceitos de cibersegurança para esse laboratório e desse laboratório para a indústria brasileira. A TI Safe é um importante parceiro, é um dos líderes nacionais nesse segmento e através do conhecimento que ele aporta, em conjunto com todo o know-how que nós temos no Senai Cimatec de diversas áreas de competência, nós conseguiremos, através desse laboratório, desenvolver novas ações, novas tecnologias que vão, de fato, aumentar a produtividade e a eficiência da nossa indústria. A TI Safe hoje ela é líder de mercado na parte de segurança cibernética industrial. Nós existimos há 10 anos e desde então nós não conhecemos concorrência no mercado brasileiro. Nós conseguimos fechar a parceria com a FIEB e o Senai Cimatec, trazendo o estado da arte. Pode dizer que é o que há de mais moderno e mais tecnológico no que diz respeito à proteção contra ataques de hackers a uma planta industrial. Então, essa parceria da TI Safe com a FIEB e o Senai Cimatec traz a oportunidade de haver a transferência do conhecimento que nós construímos ao longo dessa década que passou, onde nós conseguimos proteger ciberneticamente uma planta industrial e também implantar a governança industrial sob o viés da própria segurança cibernética. Dessa forma, a gente consegue implantar uma nova cultura de aprendizado sobre a proteção de plantas industriais. Eu posso citar como exemplo plantas de distribuição de energia, plantas de transporte público, como o metrô, que se atacadas por um hacker, quem vai sofrer mais na pele é a própria sociedade em si, que vai ver os serviços básicos da população paralisados. A quarta revolução industrial já é uma realidade no Senai Cimatec. Com o Laboratório de Manufatura Avançada, temos um ambiente ideal para a formação dos profissionais da indústria do futuro. Aqui, a indústria encontra também um ambiente propício para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação, além de serviços tecnológicos avançados. Utilizando diferentes tecnologias, como robótica colaborativa e industrial, técnicas de inspeção de qualidade e de rastreamento, gestão da produção e segurança cibernética, o Senai Cimatec já está promovendo a revolução digital nas empresas e formando os profissionais da indústria 4.0. O processo implementado apresenta a manufatura de cadeados apenas de forma ilustrativa, pois poderia representar qualquer processo industrial. O usuário seleciona a cor do cadeado desejado através de um aplicativo. Os cadeados são impressos através de uma impressora 3D e podem ser de 3 cores, branco, vermelho ou azul. A peça é então colocada no buffer de fabricação. Ao receber um pedido, o sistema identifica a cor do cadeado desejado e o robô colaborativo insere a peça na esteira. Na estação de inspeção de qualidade, um robô industrial retira a peça do processo, faz a inspeção através de uma câmera que compara, por fotos, o padrão do cadeado produzido com padrões já estabelecidos previamente. A estação de processo é onde o cadeado passa por um banho e secagem. Posteriormente, a peça é colocada no armazém, de onde é retirada ao termos um pedido feito. Nós estamos vivendo num momento de grande transformação. A manufatura avançada, a incorporação da digitalização, da robótica nos processos produtivos, vai exigir das empresas a transformação dos seus processos de gestão e a transformação dos seus processos produtivos, com a incorporação de novas tecnologias para que ela possa se adequar a esse novo cenário. Pensando nisso, o Senai Cimatec estruturou um extenso programa para apoiar as empresas nessa transformação. Esse programa vai envolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, vai envolver consultoria, serviços, assessoria e vai envolver também um extenso programa de formação, de cursos, para apoiar a formação das pessoas que vão conduzir esse processo de transformação.
Vamos fazer um MBA em manufatura avançada. MBA significa Master in Business Innovation. Para esse eu daria um grande destaque. É um programa extenso que vai abordar todas as novas tecnologias que vão estar incorporadas na manufatura avançada. A gente vai falar de automação de processos, a gente vai falar de digitalização, a gente vai falar de segurança cibernética, a gente vai vir fazer trabalhos práticos usando a nossa infraestrutura para que as pessoas saiam realmente confiantes e seguras e consigam, ao chegar nas empresas, liderar o processo de transformação. Fazer com que a empresa saia do patamar atual e esteja num patamar diferenciado, implementando com segurança, com responsabilidade e principalmente com resultados o processo de manufatura avançada. É isso que a gente espera e essa nossa infraestrutura vai estar dando todo o apoio para que a gente possa transformar as pessoas e, por meio da transformação das pessoas, transformar as indústrias. Bom, senhores, esse foi um projeto que a gente desenvolveu com a FIEB e eu coloquei esse vídeo aqui para ver se a gente consegue fazer algo similar aqui na FIAM. Desenvolver, trazer essa tecnologia para cá, enfim, o INDT, vocês unir forças para que a gente consiga alavancar esse tipo de coisa aqui também. A TaySafe está à disposição de vocês, todos. E esse era meu último slide. Eu agradeço a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Parabéns, Marcelo. Uma bela da apresentação e não tem dúvida nenhuma que isso despertou o nosso interesse, ainda mais quando já tem uma co-irmã já usando disso, viu, Rogério? Vamos pensar nisso aí para a gente exatamente ter uma possibilidade também de ter algo parecido aqui com a gente. Eu acho que é muito importante para a transformação que estão vindo aí pela frente. Mas parece... Sérgio, tu quer fazer alguma pergunta? Olha, já tá, o horário está bastante avançado. Vamos ser bem... Rapidinho. Positivamente, eu não sou um ser cibernético. 54, 58 anos, cabelo é preto porque eu pinto, mas quase 58 anos. Então, perdão, desculpa pela pergunta se não está ao nível da palestra. Mas vamos lá. Um certo candidato a presidente da República, a ser entrevistado na Rede Globo, aliás, nem passando, ele chegou a 39% dos votos válidos hoje. Ele falou o seguinte, 39% dos votos válidos. Não, é uma passando, isso não tem nada a ver com a pergunta, não. A ser perguntado sobre segurança pública, ele disse que se os traficantes têm uma metralhadora .20, a polícia tem que ter uma metralhadora .50. Então, nesse sentido, eu pergunto, se existe, a nível mundial, um órgão que tem um caráter mundial, interpaíses, que busquem usar as tecnologias e as máquinas mais avançadas para contrapor essa grave, terrível ameaça dos hackers? Essa é a pergunta. Não tem. Existem órgãos que desenvolvem normas de segurança cibernética. A gente participa de um deles, que é da norma IEC 62443. Só que as normas elas têm que ser adotadas pelos países. Então, aqui nos Estados Unidos, eles têm alguns órgãos de regulamentação. Dependendo do segmento, você tem um órgão. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a ANEEL deveria colocar as normas de segurança cibernética para o setor elétrico, por exemplo. Não o faz ainda, mas está desenvolvendo. Pode ser que no horizonte próximo a gente tenha isso. Mas não tem lá fora, mas os países são sérios, tá? Ou seja, não estou querendo dizer que nós não somos sérios. Não me entenda mal, mas investem bastante nisso, enquanto a gente está engatinhando nesse assunto. Não temos normas, não temos órgãos responsáveis, não temos ninguém que audite, mas os ataques estão aí pegando fogo. Então a gente está bem atrasado nisso. Muito mais do que os traficantes. Alguém mais? Bom, mas Marcelo, eu cochichava aqui dentro da minha
que eu também, dado a minha idade, já não tenho mais disposição para me dedicar a isso aí tudo, mas veja bem, realmente eu vejo que nós temos, as pessoas, o mundo, eles evoluem para fazer a maldade, né? Porque isso aí, em vez de fazer isso para o bem, faz para o mal. Então, eu vejo que realmente, e para você, para nós aqui, eu acho que de modo geral, a implantação, Geraldo, para a gente fazer alguma coisa dessa, dependendo do tamanho da empresa, deve ser um custo significativo, né? Para uma empresa. Não? Depende muito do tamanho da empresa. Depende muito do tamanho da empresa, da condição que a empresa está. Depende. Bom, especialista que ele, não sei. Mas depende muito do tamanho da empresa, depende muito daquela primeira fase ali de avaliação, o que a empresa já tem hoje em termos de TI, como é que ela está sendo conduzida. Então, tudo isso vai depender dessa primeira avaliação para que se possa estabelecer um limite, um valor ou algo próximo, né? Bom, então... Deixa eu responder de outra maneira. Quanto custa a hora da sua empresa parada? Isso é de fato, mas olha, eu fiquei com pena daquela fábrica de lá de Goiás agora, porque ela está parada já há um mês. E o negócio... E nós estamos feitos isso. Eu conversava aqui na minha santa ignorância com o Regime, com o próprio Geraldo, e dizia: rapaz, se nós tivermos em pleno voo no avião, de repente apagar tudo lá no aeroporto, infraero, e aí? O que é feito da gente que está lá em cima? Então é um negócio realmente muito sério, que eu acho que o mundo teria que se preocupar com isso, realmente, para que não acontecesse, porque isso é um dos piores crimes que pode acontecer, porque você para. Olha, eu que já tive várias vezes no Japão, e passando até meses, e já pensou, você chega naquelas estações de Shinkansen, que é o famoso trem-bala, que você vai de uma cidade para outra, para seu carro e deixa em algum lugar, e aquilo dá uma despranaviada geral, como é que não vai ficar aí? É um caos o país inteiro. A gente tem... se for entrar nessa seara, ninguém vai dormir aqui hoje, nem vai andar mais de avião. Mas sim, dá para invadir sistema de controle de avião, sistema de bordo de avião. É super legal você viajar num voo da Gol, que você passa filme não sei o que, desde que aquilo ali não esteja integrado com o sistema de controle do avião, mas já tem hacking disso. É super maneiro você beber água limpa, mas de onde que vem a água? A água vem do rio, e você não bebe água do rio, essa água vai ser tratada, né? Ela vai ser misturada com cloro, vai ser misturada com flúor, com algumas coisas, numa porcentagem bem pequenininha. Quem que controla a quantidade de cloro e flúor que cai na água? Sistemas de controle. No fundo, são variáveis. Se você hackear um sistema de controle, que a gente chama de sistema escada, você pode potencialmente envenenar a água de uma cidade inteira. Isso já aconteceu no mundo. Pode provocar blackout, você pode causar o caos no transporte ferroviário, você pode, enfim, acabar com a sinalização de um metrô de uma cidade. Isso tudo já aconteceu. Então não é coisa de filme, isso é verdade, entendeu? Quando a gente fala de parar fábrica, que é o tema daqui, é ruim, causa prejuízo, mas provavelmente ninguém vai morrer. Tem coisas muito piores. Provavelmente você só vai ter problemas financeiros, só vai ter prejuízo financeiro. Agora, ia afetar o sistema de resfriamento de um gerador nuclear. Como é que será? É bem pior, né? Então a gente tem coisas que a gente trabalha que são bem mais críticas, tá? Aqui a gente está falando de prejuízo financeiro, parada de produção, parada de cadeia de suprimentos, paradas de coisas muito importantes. A gente viu isso, a gente não precisa ir muito longe, não precisa de um ataque cibernético. Agora, poucos meses atrás, teve a greve dos caminhoneiros. Quantas greves dos caminhoneiros nós já tivemos no Brasil? Um monte, né? Alguém aqui ligava para uma greve de caminhoneiro? Sim, sinceramente, não. Nunca. Teve uma greve de caminhoneiro, e daí, né? Agora essa, por que ela foi longe? Porque ela começou a parar toda a cadeia de suprimentos do país. Ela começou parando combustível, que parou a aviação, que parou os carros na rua, que parou o abastecimento de comida das cidades, e que foi parando tudo. E se eles levassem aquela greve mais uma semana, eles tiravam o presidente. É porque não levaram. Entendeu? Eles começaram a efetivamente parar o país. Agora, se vocês pensarem direitinho, o caminhoneiro está ali na estrada, o caminhão dele está parado.
Em último caso, o Exército vai lá, toma os caminhões e entrega tudo, porque está identificado. Agora, e se não fosse? Se fosse, por exemplo, um ataque cibernético coordenado que parasse o refino das refinarias do Brasil. E aí a gente ia ter o mesmo caos. Só que a gente ia ter que pagar um resgate para um cara que está na Estônia, na Letônia, onde quer que seja, que você não sabe nem quem é. E que ele não está nem aí se o povo vai passar fome. Entendeu? Outro, se você tem um ataque que sequestra sistemas de controle de Furnas, bota um ransomware em Furnas, como é que você faz para isso? Você vai fazer um pregão eletrônico para você arrumar dinheiro para pagar o resgate dos sistemas? Entendeu? E enquanto isso fica todo mundo sem luz? Né? Então são coisas muito graves, não são coisas do mundo do futuro, são coisas que já acontecem, já tem casos no mundo inteiro, e que a gente só está esperando acontecer aqui para dar o devido valor. Ok, controle de tráfego. Tem uma teoria, desculpa se eu sei que o tempo está avançado, mas todo mundo se lembra aqui de 2001, né? De quando caíram as Torres Gêmeas. Tem uma teoria, tá? E tem muito material sobre isso na internet, que esse ataque não foi simplesmente o que a gente viu, tá? Porque o que acontece? O sistema de controle de tráfego aéreo americano ele é muito desenvolvido. Se qualquer avião entrar na malha aérea americana não autorizado, em 2 minutos tem um caça atrás dele pronto para bater. 2 minutos, não importa onde está. Em 2 minutos vai ter um avião para bater ele. E nesse dia a gente teve 3 aviões que conseguiram bater em 3 lugares críticos, inclusive no Pentágono, e nada aconteceu. Por que teve essa falha? Teoria, ok, que existiam, além de ter os pilotos suicidas, existiam pessoas de grupos terroristas infiltrados dentro do sistema de controle de tráfego aéreo americano. E que no momento coordenado, aquelas telas de controle de tráfego, que tem um avião chegando, um avião saindo, eles poluíram aquelas telas com milhares de aviões. E aí os controladores já não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira ali. E aí deu espaço para os aviões baterem nas torres e fazerem o que fizeram. Isso, parcialmente, eu acredito, porque não sei se vocês se lembram, mas logo depois que aconteceu, o governo americano mandou todos os aviões pousarem. E quem não pousasse ia ser abatido. Por quê? Porque eles perderam totalmente o controle de tráfego aéreo. Eles tinham que pousar todo mundo para zerar todos os sistemas e começar de novo. Pois é. Entendeu? Então, isso é uma teoria que existe na internet, blá, 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 mas me parece bastante razoável, porque simplesmente aquilo não teria acontecido se eles não tivessem perdido o controle de tráfego aéreo. Tá? Só para, enfim, colocar uma pimenta na sua pergunta. Bom, Marcelo, muito obrigado. Só para relembrar aos senhores que amanhã 10 horas vamos estar no INDT, aí numa explanação mais profunda, e vocês estão convidados, mas o foco amanhã vai ser bastante técnico, então o Carlos está ali atrás com a relação. Por favor, coloque o nome para que a gente possa aguardá-los amanhã. Muito obrigado. Está lá atrás, em cima daquela mesa lá com o Carlos, mas eu fico pensando aqui, o que me falou agora o nosso presidente Ataliba. Ele está preocupado com domingo se aparece um hacker louco desse aí, vai desgranaviar tudo. O sistema institucional não está arriscado a ser invadido também? O sistema que controla todo o sistema eleitoral. Ai. Estão filmando aí? Não quero fazer conspiração, não, mas quem aqui acredita que a urna eletrônica é bacana, 100% segura? Alguém? Todo mundo aqui acredita? Não, os Estados Unidos tem votação em papel, porque eles são super atrasados, né? A gente que é bom. Bom, então, gente, dado o adiantado da hora, a gente agradece aqui os nossos palestrantes, os companheiros aqui da mesa. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Carlos, né? Leonardo? Então, obrigado a todos e obrigado a todos vocês. E a gente está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
Bom, senhores, esse foi um projeto que a gente desenvolveu com a FIEB e eu coloquei esse vídeo aqui para ver se a gente consegue fazer algo similar aqui na FIEB. Desenvolver, trazer essa tecnologia para cá, enfim, o INDT, vocês unir forças para que a gente consiga alavancar esse tipo de coisa aqui também. A TaySafe está à disposição de vocês, todos. E esse era meu último slide. Eu agradeço a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Parabéns, Marcelo. Uma bela da apresentação e não tem dúvida nenhuma que isso despertou nosso interesse, tudo mais, quando já tem uma co-irmã, já falei disso, viu, Rogério? Vamos pensar nisso aí para a gente exatamente ter uma possibilidade também de ter algo parecido aqui com a gente. Eu acho que é muito importante para a transformação que estão vindo aí pela frente. Mas parece... Sérgio, quer fazer alguma pergunta? Se possível. Olha, já tá, o horário está bastante avançado. Vamos ser bem... Rapidinho. Positivamente, eu não sou um ser cibernético. 54, 58 anos, cabelo é preto do que eu pinto, mas 4, 58 anos. Então, perdão, desculpa pela pergunta se não está ao nível da palestra. Mas vamos lá. Um certo candidato a presidente da República, assim entrevistado na Rede Globo, aliás, no passado ele chegou a 39% dos votos válidos hoje. Ele falou o seguinte: 39% votos válidos. Contarei para o passante, não tem nada a ver com a pergunta não. A ser perguntado sobre segurança pública, ele disse que se os traficantes têm uma metralhadora .20, a polícia tem que ter uma metralhadora .50. Então, nesse sentido, eu pergunto: se existe, a nível mundial, um órgão que tem um caráter mundial, interpaíses, que busquem usar as tecnologias e as máquinas mais avançadas para contrapor essa grave e terrível ameaça dos hackers? Não tem. Existem órgãos que desenvolvem normas de segurança cibernética. A gente participa de um deles, que é da norma IEC 62443. Só que as normas elas têm que ser adotadas pelos países. Então, aqui nos Estados Unidos, eles têm alguns órgãos de regulamentação. Dependendo do segmento, você tem um órgão. Então, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a ANEEL deveria colocar as normas de segurança cibernética para o setor elétrico, por exemplo. Não o faz ainda, mas está desenvolvendo. Pode ser que no horizonte próximo a gente tenha isso. Mas não tem lá fora, mas os países são sérios, tá? Ou seja, não estou querendo dizer que nós não somos sérios. Não me entenda mal, mas investem bastante nisso, enquanto a gente está engatinhando nesse assunto. Não temos normas, não temos órgãos responsáveis, não temos ninguém que audite, mas os ataques estão aí pegando fogo. Então a gente está bem atrasado nisso. Ou seja, no Brasil, assim como os traficantes estão mais avançados, os hackers então? Muito mais do que os traficantes. Alguém mais? Bom, mas Marcelo, eu cochichava aqui dentro da minha... que eu também, dado a minha idade, já não tenho mais disposição para me dedicar a isso aí tudo, mas veja bem, realmente eu vejo que nós temos as pessoas, o mundo, eles evoluem para fazer a maldade, né? Porque isso aí, em vez de fazer isso para o bem, faz para o mal. Então, eu vejo que realmente, e para você, para nós aqui, eu acho, de modo geral, a implantação, Geraldo, para a gente fazer alguma coisa dessa, dependendo do tamanho da empresa, deve ser um custo significativo, né? Para uma empresa. Não? Depende muito do tamanho da empresa, da condição que a empresa está. Depende, bom, especialista aqui, professor. Mas depende muito do tamanho da empresa, depende muito daquela primeira fase ali de avaliação, o que a empresa já tem hoje em termos de TI,
como é que ela está sendo conduzida. Então, tudo isso vai depender dessa primeira avaliação para que se possa estabelecer um limite, um valor ou algo próximo, né? Bom, então... Deixa eu responder de outra maneira. Quanto custa a hora da sua empresa parada? Isso é de fato, mas olha, quando eu fiquei com pena daquela fábrica de lá de Goiás agora, porque ela está parada já é um mês. E nós estamos cheios. Eu conversava aqui na minha santa ignorância com o Galinho, com o próprio geral, dizendo, rapaz, se nós tivermos emprego no voo no avião, de repente apagar tudo lá no aeroporto, e aí, o que é feito da gente que está lá em cima? Então é um negócio realmente muito sério, que eu acho que o mundo teria que se preocupar com isso, realmente, para que não acontecesse, porque isso é um dos piores crimes que pode acontecer, porque você para. Olha, eu que já tive várias vezes no Japão, e passando até meses, e eu penso, você chega naquelas estações de Shinkansen, que é o famoso trem-bala, você vai de uma cidade para outra, para seu carro e deixa em algum lugar, e aquilo dá uma despranaviada geral, como é que não vai ficar aí? É um caos no país inteiro. A gente tem... se for entrar nessa seara, ninguém vai dormir aqui hoje, nem vai andar mais de avião. Mas sim, dá para invadir sistema de controle de avião, sistema de bordo de avião. É super legal você viajar num voo da Gol, que você passa filme não sei o quê, desde que aquilo ali não esteja integrado com o sistema de controle do avião, mas já tem hacking disso. É super maneiro você beber água limpa, mas de onde que vem a água? A água vem do rio, e você não bebe água do rio, essa água vai ser tratada, né? Ela vai ser misturada com cloro, vai ser misturada com flúor, com algumas coisas, numa porcentagem bem pequenininha. Quem que controla a quantidade de cloro e flúor que cai na água? Sistemas de controle, no fundo são variáveis. Você hackear um sistema de controle, que a gente chama de sistema escada, você pode potencialmente envenenar a água de uma cidade inteira, isso já aconteceu no mundo. Pode provocar blackout, você pode causar o caos no transporte ferroviário, você pode, enfim, acabar com a sinalização do metrô de uma cidade. Isso tudo já aconteceu, então não é coisa de filme, isso é verdade, entendeu? Quando a gente fala de parar fábrica, que é o tema daqui, é ruim, causa prejuízo, mas provavelmente ninguém vai morrer, tem coisas muito piores. Provavelmente você só vai ter problemas financeiros, só vai ter prejuízo financeiro. Agora, ia afetar um sistema de resfriamento de um gerador nuclear, como é que isso é bem pior, né? Então a gente tem coisas que a gente trabalha que são bem mais críticas, tá? Aqui a gente está falando de prejuízo financeiro, parada de produção, parada de cadeia de suprimentos, parada de coisas muito importantes. A gente viu isso, a gente não precisa ir muito longe, não precisa de um ataque cibernético. Agora, poucos meses atrás, teve a greve dos caminhoneiros. Quantas greves dos caminhoneiros nós já tivemos no Brasil? Um monte, né? Alguém aqui ligava para uma greve de caminhoneiro? Sim, sinceramente, não. Nunca. Teve uma greve de caminhoneiro, e daí, né? Agora essa, por que ela foi longe? Porque ela começou a parar toda a cadeia de suprimentos do país. Ela começou parando combustível, que parou a aviação, que parou os carros na rua, que parou o abastecimento de comida das cidades, e que foi parando tudo. E se eles levassem aquela greve mais uma semana, eles tiravam o presidente. É porque não levaram. Entendeu? Eles começaram a efetivamente parar o país. Agora, se vocês pensarem direitinho, o caminhoneiro está ali na estrada, o caminhão dele está parado. Em último caso, o exército vai lá, toma os caminhões e entrega tudo, porque está identificado. Agora, e se não fosse? Se fosse, por exemplo, um ataque cibernético coordenado que parasse o refino das refinarias do Brasil, e aí a gente ia ter o mesmo caos, só que a gente ia ter que pagar um resgate para um cara que está na Estônia, na Letônia, onde quer que seja, que você não sabe nem quem é, e que ele não está nem aí se o povo vai passar fome, entendeu? Outro, se você tem um ataque que sequestra sistemas de controle de Furnas, bota um ransomware em Furnas, como é que você faz para isso? Você vai fazer um pregão eletrônico para fazer você arrumar dinheiro para pagar o resgate dos sistemas, entendeu? Enquanto isso fica todo mundo sem luz, né? Então são coisas muito graves, não são coisas do mundo
do futuro, são coisas que já acontecem, já tem casos no mundo inteiro, e que a gente só está esperando acontecer aqui para dar o devido valor. Por que eu falei de mundial? A questão do controle de aviações, né? Controle aéreo. E tudo é... Ok, controle de tráfego. Tem uma teoria, desculpa, eu sei que o tempo está avançado, mas todo mundo se lembra aqui de 2001, né? De quando caíram as Torres Gêmeas. Tem uma teoria, tá? E tem muito material sobre isso na internet, que esse ataque não foi simplesmente o que a gente viu, tá? Porque o que acontece? O sistema de controle de tráfego aéreo americano ele é muito desenvolvido. Se qualquer avião entrar na malha aérea americana não autorizado, em 2 minutos tem um caça atrás dele pronto para bater. 2 minutos, não importa onde está, em 2 minutos vai ter um avião para bater ele. E nesse dia a gente teve 3 aviões que conseguiram bater em 3 lugares críticos, inclusive no Pentágono, e nada aconteceu. Por que teve essa falha? Teoria, ok, que existiam, além de ter os pilotos suicidas, existiam pessoas de grupos terroristas infiltrados dentro do sistema de controle de tráfego aéreo americano. E que no momento coordenado, aquelas telas de controle de tráfego, que tem um avião chegando, um avião saindo, eles poluíram aquelas telas com milhares de aviões. E aí os controladores já não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira ali. E aí deu espaço para os aviões baterem nas torres e fazerem o que fizeram. Isso, parcialmente, eu acredito, porque não sei se vocês se lembram, mas logo depois que aconteceu, o governo americano mandou todos os aviões pousarem. E quem não pousasse ia ser abatido. Por quê? Porque eles perderam totalmente o controle do tráfego aéreo. Eles tinham que pousar todo mundo para zerar todos os sistemas e começar de novo. Porque aquele último ainda demorou muito. Pois é. Entendeu? Então, isso é uma teoria que existe na internet, blá, 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 mas me parece bastante razoável, porque simplesmente aquilo não teria acontecido se eles não tivessem perdido o controle do tráfego aéreo. Tá? Só para, enfim, colocar uma pimenta na sua pergunta. Marcelo, muito obrigado. Só para relembrar aos senhores que amanhã 10 horas nós vamos estar no INDT, aí numa explanação mais profunda, e vocês estão convidados, mas o foco amanhã vai ser bastante técnico, então o Carlos estaria atrás com a relação. Por favor, coloque o nome para que a gente possa aguardá-los amanhã. Muito obrigado. Está lá atrás, em cima daquela mesa lá com o Carlos, mas eu fico pensando aqui, o que me falou agora o nosso